Bom dia, meus queridos irmãos, que a graça e a paz de Jesus esteja com todos. Durante esta semana estamos estudando descanso, relacionamentos e cura. E o verso para memorizar, que se encontra em Gênesis 45:5, diz: Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá, porque foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. Palavras do próprio José. E o tópico para hoje, domingo, dia 8 de agosto, é enfrentando o passado. Sabemos que muitas vezes é muito complicado enfrentar o passado, porque o passado muitas vezes nos deixa um tanto tristes, depressivos, dependendo da situação em que passamos. E aqui no caso de José, finalmente as coisas seguiram na direção certa para José e em grande escala. Ele não apenas saiu da prisão, mas foi nomeado primeiro-ministro do Egito, após ter interpretado os sonhos de Faraó, conforme está em Gênesis 41. José se casou, teve 2 filhos, isso está em Gênesis 41, de 50 a 52. Os depósitos do Egito estavam cheios e a fome prevista havia começado. E então, aqui, neste momento, ele enfrenta o passado. Por quê? Porque após 20 anos, de separação de sua família, José então encontra os seus irmãos, que vão até o Egito. E a atitude de José, quando os viu, foi de perdão, antes mesmo de pedirem por isso. Jacó os havia enviado ao Egito por causa da grande fome da terra. Ele tinha ouvido falar que lá havia suprimentos de comida disponíveis. E como José supervisionava o abastecimento de alimentos, as pessoas tinham que se reportar a ele para comprar grãos. Os irmãos de José se comunicavam com ele por meio de um intérprete e não o reconheceram, pois ele tinha envelhecido significativamente desde a última vez que o haviam visto e estava vestido como um egípcio. Por outro lado, José imediatamente os reconheceu. E depois de testá-los com perguntas sobre seus antecedentes e família, sentiu que o pesar que sentiam pelo passado era genuíno. E José ali naquele momento, ele poderia ter se vingado de seus irmãos, sem ter que se justificar. Mas em vez de vingança, ele estava interessado nos membros da família. José estava preocupado com seu pai. Jacó ainda estaria vivo? Era o pensamento de José. Ou aquela família disfuncional teria perdido o patriarca? E seu irmão Benjamim? E como deleite e alegria do pai, Benjamim estava agora na mesma posição em que José estivera. Teriam os irmãos transferido seu ciúme perigoso para Benjamim? José agora podia cuidar das pessoas vulneráveis em sua família. E ele fez exatamente isso. O perdão é uma atitude de graça para com aqueles que cometeram injustiça contra nós. Isso não justifica seu comportamento pecaminoso. Isso os libera de nossa condenação e os trata com bondade apesar do que fizeram a nós. O perdão genuíno, ele não espera que o ofensor peça perdão. A pessoa que perdoa de modo genuíno, ela escolhe perdoar a pessoa quando ela não merece, porque o amor de Deus nos alcança quando não merecemos. Praticar os princípios bíblicos nos relacionamentos não significa que devamos aceitar o abuso. Todos são preciosos aos olhos de Deus. Na cruz, Jesus pagou o preço por todos nós. Todos fomos comprados pelo sangue de Cristo e legalmente somos todos dele. Qualquer pessoa que seja abusiva está atacando a propriedade de Jesus. E a Bíblia, em Mateus 25, exatamente de 41 a 46, eu destaco o verso que diz assim: O que fizeste a estes meus pequeninos, a mim o fizestes. Então, qualquer coisa que estejamos fazendo a um filho de Deus, a qualquer um ser humano, nós estamos fazendo ao próprio Jesus. Os servos de Cristo não podem agir conforme as inclinações do coração, e sim, como assim diz o Senhor.
Que nós sejamos, assim como José, né? Que sigamos o exemplo de Jesus em primeiro lugar. E essas histórias que vimos na palavra de Deus é justamente para nos ensinar que Deus realmente nos use, que Deus nos capacite, que nós possamos fazer a vontade, possamos amar ao próximo como a nós mesmos. Vamos orar? Querido Deus e amorável Pai, santificado e exaltado nome, ó Pai. Que a Tua graça se faça presente em nossas vidas e que nós, assim como José, possamos viver uma vida digna, santa diante de Ti e que possamos, Senhor, honrar os princípios que Tu ensinaste desde o princípio. Pai querido, fica conosco, derrame bênção sem medida sobre nossa vida e que possamos almejar a eternidade, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém.